Obrigado. Bom dia a todos. Desculpe o atraso, se deve a ter vindo pelo Galeão e, bom, trânsito do Rio, não preciso entrar em muito detalhe. Bom, eu vou falar um pouco da nossa experiência recente com relação a acordos de investimento internacionais. Como ele acabou de mencionar, o Brasil não possui nenhum acordo de investimentos ratificado. Na verdade, houve 2 momentos em que essa questão foi examinada de forma mais concentrada no Brasil pelo Congresso Nacional. Na década de 60, quando o Tratado de Washington foi criado, as discussões já naquele momento apontaram duas preocupações com o sistema que estava sendo criado. Por um lado, a questão do sistema de solução de controvérsias investidor-Estado foi considerado, naquelas discussões, uma medida discriminatória contra os investidores nacionais, ou seja, os investidores nacionais, se enfrentarem algum problema, têm que ir ao judiciário nacional, coisa que o estrangeiro também pode fazer, mas o estrangeiro, a partir desses acordos, teria direito a uma arbitragem internacional a qual os investidores nacionais não têm direito. Portanto, haveria uma discriminação contra os investidores nacionais. E isso, nas discussões, se vocês olharem em detalhe esses acordos, é um tema que acaba sendo muito curioso, porque aí, em função disso, os países têm que ter toda uma proteção para evitar que os seus nacionais possam aceder à solução de controvérsia contra eles próprios. Então, você vai ver, por exemplo, dispositivos sobre dupla nacionalidade. Se você tem dupla nacionalidade, você não pode acionar contra o país. Bom, você é nacional dos dois, mas assim, se determina aí uma nacionalidade dominante e aí você só pode acionar contra o país que não é o da sua nacionalidade dominante. Existe todo um esforço para evitar que o seu nacional possa acionar, ou seja, para assegurar que haja discriminação contra o investidor nacional. E o segundo fator é que se considerava que, por meio desses acordos de investimento, e aliada a essa possibilidade do investidor questionar o Estado em tribunais internacionais, você poderia criar limitações ou dificuldades para o desenvolvimento de políticas em diferentes áreas. Isso já na década de 60, quando esses acordos começaram a ser criados, numa época em que eles nem eram muito acionados. Naquele momento, eles foram assinados por vários países, basicamente entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento, mas eram muito pouco acionados. Eles começaram a ser acionados realmente já nos anos 90, 2000, e ganharam relevo, sobretudo a partir dos casos do NAFTA, porque aí a opinião pública dos países desenvolvidos acordou para esse problema, e também, na medida em que esse problema foi se tornando mais evidente, os próprios países desenvolvidos começaram a perceber que não é só de um lado para o outro. Eu posso ser questionado também nas minhas próprias políticas a partir desses acordos, e se viu, em função disso, um esforço de vários países, inclusive Estados Unidos, de reformular os seus modelos, limitando essas possibilidades. Mas eu volto um pouco mais adiante nisso. O segundo momento em que o Brasil tratou um pouco desses assuntos foi no final dos anos 90, foram assinados 14 acordos bilaterais dentro desse modelo tradicional de acordo de proteção de investimentos, com cláusula de controvérsia investidor-Estado, com expropriação indireta e todos os dispositivos tradicionais desses acordos. Esses acordos foram ao Congresso e não foram aprovados. E a discussão repetiu aquela discussão da década de 60. Havia alguns pontos mais específicos, como o fato de que, na Constituição brasileira, a desapropriação para a reforma agrária e a reforma urbana tem que ser feita com títulos da dívida pública e não com pagamento efetivo, e, portanto, contrariava um pouco a jurisprudência da interpretação ali do trato justo e equitativo. Mas, fora esses pontos mais específicos, os 2 grandes pontos foram os mesmos examinados na década de 60, ou seja, a discriminação contra o investidor nacional e o fato de que, pelo Instituto da Indenização por Expropriação Indireta, você abria um flanco para o questionamento de qualquer tipo de política regulatória. A qualquer momento, o investidor pode considerar que uma nova medida ambiental, uma nova medida social, uma nova medida regulatória frustra a sua expectativa de lucro e, portanto, ele deve ser indenizado por isso, porque foi expropriado indiretamente. Claro que, na origem, a expropriação indireta visava apenas evitar a fraude, ou seja, o Estado, ao invés de expropriar diretamente, criaria lá algum outro tipo de medida para expropriar o investidor sem dizer que estava expropriando e sem ter que pagar. Só que isso foi feito com base em conceitos vagos que foram aproveitados pelos investidores para entrar com casos de solução de controvérsia cada vez mais ousados em termos de questionamento
das políticas nacionais. Nos últimos anos, isso ficou muito evidente, com casos muito polêmicos, você mencionou alguns, há outros conhecidos. Bom, agora, recentemente, na Austrália e no Canadá, tem o caso da Philip Morris contra a lei de embalagens. Na África do Sul, houve questionamentos contra a lei do Black Empowerment. No México, houve questionamentos contra leis ambientais. Então, esses casos ganharam bastante relevo e chamaram a atenção para os problemas que esses acordos poderiam gerar. Então, nesse sentido, né, essa discussão que houve no Congresso brasileiro se confirmou um pouco no que aconteceu nos anos que se seguiram. Em função dessa discussão, o governo, no final dos anos 90, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, decidiu retirar esses acordos do Congresso, né, criou-se um grupo de trabalho intergovernamental que discutiu o assunto e concluiu que, bom, os investimentos já estavam vindo para o Brasil, esses acordos, pelo menos no caso do Brasil, devido ao seu grande mercado interno, à estabilidade da sua legislação, não eram necessários para atrair investimentos e um pouco se abandonou a questão dos acordos sobre investimentos. Acontece que, com o passar dos anos, as empresas brasileiras também passaram a investir no exterior e ressurgiu o interesse em retomar a discussão sobre esse assunto, da perspectiva não só de atração, mas também de proteção de empresas brasileiras no exterior. Isso exigiu uma nova reflexão do governo, né, que levasse em conta aquelas dificuldades que tinham sido identificadas lá atrás, né, e tentar montar um novo modelo de acordo de investimentos que fosse mais equilibrado, né, mais equilibrado no sentido de direitos e obrigações do Estado, do investidor, mais equilibrado no sentido de evitar esse flanco de questionamento das políticas regulatórias e também no que se refere à solução de controvérsias, tentar criar um mecanismo que não permitisse que o investidor utilizasse toda seu espírito litigante, né? Digamos, as empresas têm departamentos jurídicos enormes, estão acostumadas a litigar pelos mais diversos motivos e muito facilmente recorrem a esse tipo de arbitragem, né? E, ao mesmo tempo, havia um aspecto que sempre chamava a atenção, que os acordos tradicionais, são chamados em português APPIs, né? Acordos de proteção e promoção de investimentos. Só que de promoção ele não tem nada, né? Ele só tem a parte da proteção. Então, uma vez até numa dessas discussões intergovernamentais, um delegado alemão falou, não, a promoção é a proteção. Eu dou a proteção e, portanto, eu promovo, porque aí as empresas vão querer investir, né? E a gente achava que não, que você deveria ter uma dimensão de promoção de investimentos efetivos, porque tudo isso está dentro de uma lógica, obviamente, está tudo dentro de uma lógica de que o investimento estrangeiro é interessante e é importante, né? Se você partir de uma lógica de que eu não gosto de investimento estrangeiro, que o investimento estrangeiro é prejudicial, aí nem começa a discussão, né? A gente está partindo da discussão da noção de que há necessidade, há conveniência e é interessante ter investimento estrangeiro participando do desenvolvimento do seu país. Então, a questão é como eu faço esse investimento estrangeiro vir para desenvolver, para ajudar, né? E como eu crio condições de que ele não crie problemas e sim ajude nas soluções. Então, o que a gente fez, basicamente, com essa modalidade de acordo, que já foi assinada com Angola, Moçambique, Malau e México, e recém-terminado com a Colômbia. Todos com algumas variações, cada uma é uma negociação, o Brasil não impõe um modelo fechado para ninguém, cada uma dessas negociações tem uma história própria. Então, o que a gente tem nesse modelo? Primeiro, você tem disciplinas básicas, as menos controversas, ou seja, tratamento nacional, nação mais favorecida, expropriação direta, cobrindo investimentos diretos, ou seja, não cobre investimento de portfólio, não cobre investimento de curto prazo, cobre investimento direto. Esse investimento direto, então, vai ser tratado no seu país e o seu no outro país de maneira não discriminatória. Você vai tratar esse investidor da mesma maneira que você trata o seu investidor doméstico, não vai dar vantagem nem para um nem para outro, e também não vai dar vantagem para outros investidores estrangeiros em relação a este investidor estrangeiro. Você vai tratar todos os investidores estrangeiros da mesma forma e todos os investidores estrangeiros da mesma forma que você trata o seu investidor nacional. Disciplinas básicas. Segunda parte, tentar, então, ter características mais proativas no sentido da promoção de investimentos. Então, criar pontos de contato, ombudsman, como quiseram chamar, né, porque
usando um pouco o exemplo do que existe na Coreia, criar pontos de contato que permitam aos investidores buscar soluções para suas dificuldades. Eu tenho um problema, eu preciso de uma autorização, não sei onde que eu vou, qual que eu pego, onde que eu tenho que documentos que eu tenho que apresentar. Estou com dificuldade, pode me ajudar no diálogo? Levo lá para o investidor para conversar com aquele órgão e tentar resolver a solução. Tudo isso, evidentemente, pressupõe que o investidor tem que cumprir essas necessidades de autorização, etc. E tal. É um exercício de facilitação para que ele cumpra com as exigências que são feitas. Um comitê conjunto que permite não só desenvolver essas atividades de promoção do investimento, mas também de prevenir controvérsias, né, se os investidores acham que estão sendo discriminados, que estão sendo tratados de maneira que não deveriam, tem ali um primeiro espaço para que os governos possam conversar e tentar resolver a questão. Se essa questão não for resolvida, vai-se para um exercício de prevenção de controvérsias, em última instância, uma solução de controvérsias arbitral, mas com características de Estado a Estado. O que isso gera de diferença importante é que o Estado, obviamente, vai filtrar de maneira mais seletiva aqueles casos que realmente merecem ser levados a uma controvérsia, onde realmente houve uma evidência forte de uma discriminação contra os investidores do seu país e não a opinião que o investidor tenha sobre a legislação do outro país. Lembrando que, como esse acordo não cobre expropriação indireta, boa parte das questões em discussão hoje, em termos do impacto dos acordos de investimentos, estão fora da discussão. Ou seja, e ao contrário, na cláusula de tratamento nacional, a gente deixou bem claro que você pode a qualquer momento introduzir restrições ou exigências ao investidor, ao investimento estrangeiro, desde que elas sejam não discriminatórias. Né? Então, desde que você não esteja criando uma discriminação entre o investidor nacional e estrangeiro, você pode criar qualquer legislação ambiental, social ou regulatória que seja necessária no setor respectivo. Uma outra inovação interessante, aí o Caio aqui vai criticar o acordo nesse aspecto, é que ele traz cláusulas de responsabilidade social corporativa. É basicamente um resumo das diretrizes de responsabilidade social para as empresas plasmada pela OCDE. Elas estão plasmadas no sentido de melhores esforços. No entanto, aí vai depender do acordo, que cada um deles está com uma redação diferente, porque é resultado da negociação. Se depois quiser por que ficou assim num, por que ficou assim no outro, eu explico. Mas, basicamente, a cláusula básica, a cláusula que a gente está propondo para os países, é uma cláusula que diz que os investidores farão seus melhores esforços para cumprir A, B, C, D, E, e aí vem as cláusulas que estão lá nas diretrizes da OCDE. Elas são de melhores esforços, não é obrigatório. Se fosse na nossa visão, se elas forem obrigatórias, elas são legislação, elas têm que ser cumpridas, elas não precisam ser cláusulas de responsabilidade social corporativa. Normalmente, nesse campo, você inclui aquilo que você está recomendando às empresas que elas façam indo além da legislação normal. Sobretudo lembrando que elas são empresas que não estão atuando no seu país com a sua legislação, mas estarão atuando em outros países com outras legislações que você não sabe quais são. Então, você está dizendo, olha, se o país lá não tem isso na sua legislação, cumpra isso de toda forma. Basicamente, é isso que você está falando. Mas, na formulação que o Brasil está propondo, essa é uma obrigação das empresas. É uma obrigação de melhores esforços, é uma obrigação recomendatória, mas é uma obrigação das empresas. E isso é uma novidade, você ter numa legislação, pelo menos no Brasil, uma obrigação para as empresas de fazer os seus melhores esforços para cumprir aquilo. É claro que ela não é obrigada a cumprir aquilo, mas ela é obrigada a fazer os esforços para cumprir aquilo. Isso acho que é um passo importante e que não existe em nenhum outro instrumento de responsabilidade social corporativa globalmente. Existe em discussão hoje nas Nações Unidas, se cria um tratado obrigatório e tal. Como eu falei, é muito polêmico, porque você estaria mudando a natureza da discussão de responsabilidade social corporativa, mas como instrumentos de responsabilidade social corporativa, todos são recomendatórios que existem hoje, nem todos têm instrumentos de segmento e cumprimento. Esse você teria o comitê conjunto como um fórum em que, se você acha que a empresa do outro país no seu país, ou a sua empresa no outro país, não está fazendo os esforços para seguir aquilo, você tem um fórum para levar o assunto e trazer esse assunto à discussão. Resumo, se tentou ter um acordo que olha para os problemas que existiram nos outros, adota uma solução radical em relação ao problema da interferência
na gestação de políticas públicas, porque simplesmente elimina a expropriação indireta, né? Outras soluções que estão sendo buscadas são mais no sentido de limitar, de colocar restrições ao que o investidor pode questionar, né? Desenhar melhor quais são as obrigações do Estado. Aqui, no caso, é uma solução mais radical. Simplesmente diz que aqui não tem nenhuma obrigação. Só tem a obrigação, basicamente, de não discriminar e, se eu fizer expropriação, fazer uma compensação adequada. Obrigado.